está tratando hoje sobre o tema seria o que regula a sua conduta de vida no cotidiano da sua vida. Quais são os parâmetros que você fundamenta a sua vida? Quais são os conceitos que você aplica à sua vida? Qual é a tradição que você vive, que é fundamental em sua vida? O tema seria mais ou menos isso. Qual é a tradição que você segue na sua vida? O livro de Marcos, o Evangelho de Marcos é um evangelho muito interessante, muito interessante. Eu vou ler aqui um comentário da Bíblia NAA, Nova Almeida Atualizada. Ela traz assim o seguinte: o tema e o propósito fundamental de Marcos, do Evangelho de Marcos, são apresentar e defender o chamado universal de Jesus ao discipulado. Esse é o tema central de Marcos, o chamado de Jesus, ao discipulado. Ele vai apresentar, o autor, e vai defender, esse chamado ao discipulado. Porém, Marcos vai mais além. Ele diz o seguinte: o discipulado é essencialmente o relacionar-se com Jesus, não meramente seguir um determinado código de conduta, ou determinada tradição religiosa, ou determinada tradição humana. Comunhão com Jesus, a comunhão com Jesus marca o centro da vida do discipulado. E esta comunhão inclui confiar em Jesus, confessá-lo, observar sua conduta, seguir seu ensino e ser moldado por um relacionamento com Ele. O discipulado também significa estar preparado para enfrentar o tipo de rejeição que Jesus enfrentou. Então, o tema central do Evangelho de Marcos, ele aborda o discipulado cristão. Esse é o ponto aqui que nós vamos tratar hoje, o discipulado de Jesus em nossa vida, como nós temos regulado a nossa vida, em que parâmetro, em que fundamento nós temos regulado, nós temos colocado a nossa vida, em que fundamentos eu tenho plantado a minha vida. Vamos ler Marcos capítulo 7, do verso 1 ao verso 23. Eu lerei aqui a palavra de Deus e vocês acompanharão a minha leitura. Atentem para o que está acontecendo aqui, esse diálogo de Jesus com os fariseus, e com os escribas, São dois grupos religiosos, da sua época. Tinham vários, especificamente aqui o confronto aqui deles com Jesus, são desses dois, os fariseus e os escribas. Diz assim o texto: os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda, vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então vocês os dispensam de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou da sua mãe.
invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filhos e fazem muitas outras coisas semelhantes. Convocando outra vez a multidão, Jesus lhe disse: escutem todos e entendam, não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhe disse: então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago e depois é eliminado. E assim Jesus considerou puro todos os alimentos e dizia: o que sai da pessoa, isto é o que a contamina, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os frutos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho e a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor, pela maneira que o Senhor trata esses temas, como o Senhor os conduz, como o Senhor os confronta e traz a realidade do que está acontecendo e mostra a verdade dos fatos e da realidade. Ó Deus, é a tua palavra. Nós somos ainda imperfeitos, somos pecadores e carecemos que o Senhor abra o nosso entendimento e que o Senhor nos dê a luz para entendermos e para aplicarmos a nossa vida e sairmos daqui consolados pela tua palavra, alegres e vivos em sermos discipulados pelo Senhor. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. É um texto longo, né, que traz aqui uma realidade muito interessante. É um confronto aqui dos fariseus e dos escribas a respeito de Jesus, a respeito do cotidiano da vida dos discípulos, não é? E eles perseguiam Jesus, isso não era de hoje, não é? Isso já vem, essa perseguição já vem de muito tempo, não é? Os fariseus e os escribas, também tem uns saduceus aqui também que também perseguem a Cristo, porque de certa forma para eles Cristo quebrava a tradição deles. É isso que está acontecendo aqui, não é? É um confronto aqui, porque Jesus ele não segue, não é, essa tradição, não é, que eles criaram, não é, para uma conduta de vida que identificava uma santidade ou uma comunhão com Deus. É um texto muito bonito. Porque nós temos aqui no texto o diálogo de Jesus, nós temos aqui a análise de Marcos, né? E nós temos aqui depois a explicação de Jesus com respeito ao que está acontecendo, trazendo aqui para a realidade humana o que é realmente que corrompe, né? Que quebra um discipulado, né? Que quebra a comunhão com Cristo, né? Então nós vamos passear nesse texto hoje, né? com muita alegria, né? Que é um texto muito bonito e traz para nós aqui alguns pontos interessantes que nós devemos observar e confrontar com a nossa própria realidade, para entendermos e percebermos até que nível, até que ponto, não é, o discipulado de Cristo tem feito diferença em nossa vida e tem trazido resultados de uma adoração, de uma comunhão bonita e saudável com o Senhor. Esse aqui é o ponto, aproveitando aqui o contexto aqui da palavra, não é? Nesse capítulo 7 encontramos 3 episódios no ministério público de Jesus, não é? Um se refere aos judeus, não é? É o que nós lemos aqui, os versos 1 a 23. Os outros 2 se referem a personagens de estrangeiros. É como se Jesus rompesse a barreira, não é, do seu discipulado, não é, com os judeus que partissem para uma terra além da Judéia. Ele vai lá para Tiro e Sidom, né, que estão fora, não é, do arraial judaico. Então Jesus vai também, não é, entrar, não é, nessa região, né, e para discipular e para pregar para esse povo. Mas nós vamos nos deter aqui, né, no primeiro episódio, não é, quando os fariseus e escribas confrontam Jesus a respeito da tradição dos anciãos. Olha só o que está acontecendo aqui.
eles vão confrontar Jesus Cristo, defendendo a tradição deles, que eles mesmo criaram. É o que está acontecendo aqui. Isso está nos versos de 1 a 23. Quem eram os escribas? Então, aqui para nós entendermos aqui como essa realidade da tradição era tão forte, era tão impregnada na cultura, ou impregnou-se na cultura. Quem eram os escribas? Eram especialistas da lei. Eram aqueles homens que tinham o ofício de estar sempre escrevendo a lei para não se perder. Por quê? Era feita em pergaminhos, e aquilo se desgastava com o tempo. Então, quando ia se desgastando, eles pegavam novos pergaminhos e reescreviam toda a lei. Então, eram pessoas especializadas, né, nesse trabalho. Eles interpretavam, estudavam e ensinavam a lei no Antigo Testamento ao povo. Também tinha essa função. Então, eram homens levantados, né, por Deus para esse tipo de atividade, não é? Não só escrever a lei, mas interpretá-la no seu contexto do texto e ensinar ao povo, não é? A função deles era também transmitir para a sua própria geração e as gerações futuras a tradição e a aplicação da lei. Olha só, nós vamos defender aqui a tradição da lei e a sua aplicação de modo correto à vida, à nossa vida, à nossa conduta. Era isso aqui que era a função deles. Os fariseus eram judeus leigos, não é? Que viviam de acordo com as tradições extra-bíblicas. Então aqui já começa a haver aqui um confronto, não é? Dessa realidade. E os escribas sabiam disso e passavam os panos quentes para não deixar a coisa, não haver um tanto confronto. Então os fariseus seguiam suas próprias tradições, né, que tinham um reflexo na lei de Deus, mas que na verdade não eram condizentes com a lei de Deus, não é? As escrituras, os escribas e fariseus odiavam Jesus por algumas razões claras, todos dois, né? Porque um era conivente com a tradição do outro, não é? Por que eles odiavam Jesus Cristo? Primeiro, porque Jesus afirmava ser Deus. Segundo, Jesus não honrava as tradições humanas. A gente vê aqui no próprio texto que é um confronto aqui, não é? A gente vai perceber isso aqui no diálogo, que Jesus pega aqui muito pesado com eles. Jesus não respeitava essas tradições. Por quê? Porque essas tradições humanas estavam de encontro à Escritura. Quando a tradição humana ela está espelhada fielmente na Escritura, ela é uma boa tradição. Então nós temos boas tradições e nós temos más tradições. As nossas famílias, elas são carregadas de tradições que vêm de pai para filho. Muitas são saudáveis, outras a gente tem realmente que corrigir e rejeitá-las. Por exemplo, na minha época, hoje isso perdeu-se, né? Os menores, os filhos, tomavam a bênção aos pais e aos avós e aos tios. Isso era uma boa tradição. Por quê? Porque apontava, testemunhava o respeito dos menores pelos mais velhos. E aquilo que eles falavam, né, a gente baixava a cabeça e obedecia e ia lá. Isso era uma boa tradição. Quando era que essa tradição era ruim, né, era péssima? Quando a gente sabia que a conduta pessoal do avô, ou do tio, ou dos pais eram contrárias ao respeito que eles exigiam dos menores, não é? Por exemplo, era muito comum também, não é, naquela época, né, vou pegar aqui uma coisa bem radical, né, os avós, os pais e os tios terem amantes. Isso era encoberto pela sociedade, era encoberto pela própria tradição humana. E mesmo assim, que eles, praticando isso, eles exigiam respeito dos menores. Quando isso era descoberto, não é, então aquela tradição, né, de chegar por tio e pedir sua bênção, né, deveria ser quebrada até o dia que ele consertasse, perdoasse e tomasse rumo na vida e não fizesse mais isso. Mas essa é uma tradição espetacular. Isso perdeu-se hoje, né? Isso foi perdido hoje, né? Então, boas tradições e más tradições. Ele não honrava as tradições dos anciãos, dos escribas e fariseus, não é?
os escribas e fariseus, com relação aos sábados, aos jejuns e aos lavar das mãos aqui, e várias outras. No contexto aqui, é a tradição da purificação. Para você comer alguma coisa, você tem que estar puro, né? Isso é um fato, é uma realidade. A tradição da higiene, ela é boa, né? Mas não como tradição religiosa. Ela é boa numa tradição de você cuidar da sua própria saúde, mas você não pode exigir dos outros, não é, essa performance para que o outro reflita a sua santidade a partir dessa tradição. Então, se eu lavo minhas mãos antes da refeição, eu estou dizendo que eu sou um cara santo. Então, isso não tem nenhum significado para nós. Mas nós temos essa tradição, né, de antes de chegarmos para tomar a nossa ceia, lavarmos a mão, né? Isso é uma coisa boa, saudável, uma boa tradição. Só que aqui no contexto, isso significava pureza, ser puro diante dos homens e diante de Deus. Vamos lá, né? Eles se associavam, diziam que Jesus se associava com os publicanos e com os pecadores. Eles não gostavam disso, eles não admitiam isso. Jesus se associando com publicanos e com pecadores, isso não dá certo. O que são publicanos? São aqueles que não são judeus, são gentios. O que é que Jesus faz no mesmo capítulo? Ele rompe a barreira, né, dos judeus e vai lá para Tiro e Sidom. Gente gentílica, publicanos, está lá, né? Gente do povo, né? Eles diziam que Jesus exerce uma má influência sobre o povo. Eles diziam isso, né? E por fim, não é? Eles odiavam Cristo porque Jesus era o oposto deles. Então Jesus exercia uma má influência sobre o povo e também diziam que Jesus era o oposto deles, não é? Os saduceus, né, grupo pequeno de religiosos e políticos, não é? E eram aristocratas que cooperavam, né, com o governo romano, estavam ligados aos sacerdotes. Então era também um outro grupo, não é, que também era contrário a Jesus Cristo e que seguia essas tradições aí. Né? Que lições, irmãos, esse texto pode nos trazer depois de vermos todo esse contexto aqui? Né? A primeira lição é: a tradição religiosa humana invalida a palavra de Deus. A tradição religiosa humana, quando ela não é reflexo da Escritura, e um reflexo bem claro, bem fundamentado, ela invalida a Escritura. Veja aí no verso 13 aí, desse texto aqui: invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho. Vocês invalidam, vocês quebram, vocês destroem. Não tem nada de Deus na tradição de vocês aí. É o que Cristo está dizendo aqui. Invalidar, no contexto do texto aqui, significa retirar a autoridade. Então, vocês, com a tradição de vocês retiram a autoridade da aplicação da lei de Deus aos vossos corações, para que vocês apliquem as suas condutas de vida. O aspecto comum da tradição religiosa é o cerimonialismo e o formalismo. Toda a tradição humana religiosa, ela vai apontar para essas duas características: cerimonialismo e formalismo. Ela não traz liberdade. Você está encaixado, você está moldado a um cerimonialismo que não faz parte da Escritura, e também moldado a um formalismo. Cerimonialismo, isso tem a ver com o culto. É um cerimonial pesado, é um cerimonial cansativo, não é? Você não pode vir para o culto de calça comprida. Você não pode vir para o culto com cabelo curto. Você não pode vir para o culto com brinco e com batom. Isso tudo é cerimonialismo para estar na presença de Deus. Isso não tem qualquer valor para Deus. Isso é oco, isso é vazio, isso é transformar, não é? Isso é invalidar a Escritura pela tradição humana. Não é isso? Mulher não pode orar em culto, só os homens. Isso são cerimoniais que não tem nada a ver com a Escritura. O que é o formalismo? Não é? É essa formalidade da aparência externa.
para se cultuar a Deus. Não é? É a questão dos usos e costumes que, se é aplicado à vida cotidiana do cristão, não é? Como se isso fosse referencial da sua santidade, ou da sua espiritualidade, ou da sua comunhão com Deus, quando o seu coração está completamente contaminado, né? Como a gente viu aqui no texto aqui, né? Com coisas assim que são até indizíveis, né? de se falar. Observe no texto a acusação dos escribas e fariseus a Jesus, contra Jesus: os teus discípulos não andam conforme a tradição dos anciãos. Vamos lá, está aqui no texto aqui. Eles acusam: os teus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, está lá no verso 5, mas comem com mãos impuras. Então a gente começa a ver aqui essa questão do cerimonialismo e do formalismo na comunhão com Cristo. Não precisa disso. Por quê? Porque o mal não está no externo, está no interno. O mal não está na minha mão suja para comer alguma coisa. O mal está no meu coração podre, pecador, que maquina, que tem intenções tronchas, contrárias à santidade e à lei de Deus. Esse aqui é o ponto. Esse aqui é o ponto. Isto é, o que é que os fariseus e os discípulos estão dizendo a Jesus? Você está quebrando a lei, ensinando errado. Você não está obedecendo à tradição cerimonialista do lavar as mãos da nossa tradição religiosa. Então os fariseus estavam acusando Jesus de o próprio Cristo estar quebrando a lei. E também acusando os seus discípulos, porque Jesus estava discipulando os seus discípulos a uma vida prática, espiritual, saudável. Então tem a ver com o discipulado aqui. Então, irmãos, nós não podemos escravizar a nossa vida a uma religiosidade, a um cerimonialismo sem que não tem fundamento bíblico. O que é que nós temos visto hoje em nosso meio? Algumas igrejas trazendo de volta as tradições do cerimonial judaico. Nós temos candelabro, nós temos ofá, né? Nós temos as vestimentas do pregador com as roupas sacerdotais, não é? Isso são coisas que não têm nenhum valor escriturístico. Essa tradição caiu, isso não existe mais, porque a tradição agora é outra. Nós somos chamados a uma tradição agradável, bonita, prazerosa diante do Senhor. O fato não é lavar as mãos com água e sabão, mas seguir a cerimônia de purificação das mãos inventadas pela tradição religiosa dos escribas. Os discípulos não eram sacerdotes do templo, portanto, não estavam quebrando a lei. Existia a lei do lavar as mãos? Existia. Esse é o ponto aqui. Para você ver como é que se invalida, como é que a tradição humana faz. Ela pega o reflexo da lei, torce e aplica a realidade da igreja. Êxodo 30, 19. Isso é muito claro aqui, desse texto aqui, né? Quando Deus aqui, né, ele exige a purificação dos sacerdotes para algo muito específico. Muito específico. Logicamente, os sacerdotes naquela época, não é, eles faziam a mediação entre o povo e Deus, e o ritual sacerdotal exigia essa purificação física, não é? Essa purificação do corpo, não é? Êxodo 30, 19, né? O texto diz assim, nela, aqui falando da bacia de bronze, né? Qual era o objetivo da bacia de bronze, né? Deus manda fazer essa bacia de bronze para ter um objetivo. Aí o verso 19 diz: nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda do encontro, eles lavarão com água para que não morram. Então, o que é que está acontecendo aqui? É uma purificação
para o contato com Deus. Mas de quem? Dos sacerdotes, não é do povo. O que foi que os escribas e fariseus fizeram? Pegaram essa lei aqui e torceram a lei para uma aplicação fora do seu contexto. E essa tradição estava, não é, dominando o coração deles. Então eles quebraram, invalidaram a lei do Senhor. É o que Cristo fala aqui no verso 13: invalidando a palavra de Deus por meio da tradição de vocês. Então esse é o ponto aqui. Vamos seguir aqui. A tradição dos anciãos era um conjunto de leis extras bíblicas. A lei de Moisés não tinha nenhum mandamento sobre lavar as mãos antes das refeições para o povo, para as pessoas. Tinha sim um significado ali cerimonialista na condução do sacrifício pelos sacerdotes no templo. Havia sim um mandamento para os sacerdotes, antes de comer das ofertas sagradas, né, lavassem as mãos, não o povo, porque eles estavam comendo das ofertas sagradas, não é? A resposta de Jesus é clara e confronta a tradição dos anciãos. Vocês invalidam na vida a ação da palavra de Deus. Vocês invalidam nas suas próprias vidas a ação da palavra de Deus. Irmãos, por que eu estou trazendo isso aqui para nós hoje? Por causa desses costumes e esses usos e costumes que tanto nos, às vezes, entram em choque com a nossa cabeça. A nossa cabeça. Eu posso comer carne de porco, eu posso comer galinha, eu posso comer galinha com cabidela, eu posso comer o churrasco mal passado. Essas coisas para muitos cristãos ainda é de muito tabu. Eu posso comer uma acarajé que é feito por uma baiana, lá com a sua tradição lá religiosa e tal, e isso deixa muita gente, sabe, com a vida assim, atribulada e não há consolo em viver o cristianismo. Eu posso usar calça comprida, eu tenho que usar saia, eu tenho que deixar cabelo crescer, eu não posso usar batom, brinco, eu não posso me maquiar, eu não posso ser bonita. E muita gente vive nesse contexto hoje. Isso é terrível, irmãos, porque isso não é tradição bíblica. Isso não é uma boa tradição bíblica. Se você abrir ali Provérbios 31, você vai ver uma mulher que se cuida, que se trata, que se produz com moderação, com sabedoria. Se você também ler 1 Pedro 3 também fala disso, não é? De uma mulher que sabe se conduzir, não é? Que não vai muito além, que não exagera, não é? Em busca da sua beleza, mas também tem a sua modéstia, sabe caminhar isso aí normalmente. Não tem nada demais isso. É saudável isso. Isso e a gente deve se cuidar, devemos cuidar do nosso corpo, devemos nos tratar, devemos nos aparentar bonitos para as pessoas, bem vestidos, não é? Bem produzidos, isso dentro de uma coerência, de uma modéstia bíblica. Então isso tumultua muita gente. E você vive você vive uma vida de comunhão com Deus, de espiritualidade marcada, pontuada por essa tradição e por esses princípios. Por esses princípios eu sei nivelar se eu estou sendo muito espiritual ou se eu estou sem espiritualidade. Há fatos na história da nossa igreja, no século passado, de pessoas que sofreram males terríveis, foram expulsas da igreja porque cortaram o cabelo, porque pintaram as unhas com esmalte, porque usaram calça compridas, e foram traumatizadas, e foram exorcizadas, e foram chamadas à disciplina, coisas que não têm nada a ver, irmãos. Qual é a tradição que domina a sua vida hoje? Nós estamos aqui numa igreja, uma igreja com princípios doutrinários reformados, que a gente para crer, a gente pensa logicamente nas escrituras para crer. A nossa fé é uma fé que raciocina segundo as escrituras, mas nós temos tradições também em nossa vida que nos amedrontam, que nos escravizam, Uma tradição terrível que nós temos aqui no nosso meio é culto só domingo de manhã, domingo à noite. Isso é uma tradição perniciosa, não é bíblica isso, não é bíblica.
e durante a semana não há qualquer participação, não há qualquer envolvimento com a igreja. É uma tradição, má tradição. Isso é da nossa cultura, da cultura da igreja. Não é? Uma cultura também vigente em nosso meio, é a sobrecarga, né, sobre a liderança dos próprios que são líderes. Não assumem o seu papel. Isso é uma tradição também maléfica. Não é? Isso se cria isso e se vai se empurrando com a barriga. Não é? Isso é terrível. Não é? Isso não é saudável. Não é saudável. A tradição humana, ela tem seus limites. Quando ela confronta a palavra de Deus, deve ser deixada fora. Deixada fora. Domingo é dia de lazer. Então eu pego minha família e vou passear domingo de manhã. Não é? É uma tradição também que não condiz com a Escritura. O seu lazer não é domingo de manhã sair com a sua família para o parque ou para a praia, ou seja lá para onde for. Não é. Domingo de manhã, o seu lazer é estar na presença de Deus com a sua família, né? Cantando, louvando ao Senhor, ouvindo a sua palavra. Depois você pode sair e faça isso, porque tem espaço para isso. Também a cultura do feriado, é outra tradição também. Como hoje, segunda-feira é feriado, então as pessoas somem. A igreja fica vazia, porque não é feriado, eu tenho que aproveitar. Não é? Mas você tem a semana inteira, tem suas férias depois para aproveitar aí, 30 dias aí, não é? Não se tira a férias da igreja, são tradições maléficas, né? São tradições maléficas. Ah, pastor, eu tirei férias do trabalho, que bênção. Eu vou viajar, que ótimo, viagem, mas não deixe de frequentar a igreja, procure uma igreja séria, eu posso até te informar uma igreja lá para você frequentar a presbiteriana, mas não deixe de ir, vá com sua família lá, no domingo de manhã, né, ou no domingo à noite, frequente, e de segunda a sexta, desfruta das suas férias, curta as suas férias, sem nenhum problema. Não deixe também de levar a Bíblia, que às vezes as pessoas entram de férias e deixam a Bíblia em casa, eu vou tirar a férias de Jesus Cristo. Isso também não existe, Na resposta de Jesus, há duas consequências da tradição religiosa humana. A primeira, o abandono da palavra de Deus pelos mandamentos humanos. Isso está no verso 8. Né? No verso 8, rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Isso é muito claro, isso é muito vívido, isso é muito real, não é? No catolicismo. Desculpe falar aqui no catolicismo, mas isso é muito real. Por quê? Porque o catolicismo, ele existe e subsiste por causa da tradição papal. Então, ela sobrepõe a Escritura. Isso é terrível, porque eles anulam a Escritura pela tradição do homem. Isso está muito claro no catolicismo. Muito claro. Né? São as homilias, são as convenções do Vaticano que determinam, né, o caminhar da igreja. Não é a Escritura, não é a palavra de Deus. Ela faz parte desse contexto, mas ela não é absoluta, e ela não define a vida nem dos papas e nem dos fiéis. O que é que define? A tradição religiosa papal. A igreja, né? A igreja que define isso aí, a igreja católica. Não é? Então, quando isso acontece, o abandono da palavra de Deus, não é quebrado. Acontece o abandono da palavra de Deus e os seus mandamentos são quebrados. A segunda consequência, substituir o padrão de Deus pelo cerimonialismo planejado pelos homens. Olha o verso 9 aqui, o que diz o texto. E disse-lhes ainda Jesus: vocês sempre encontram a maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Aqui podemos dizer que é o jeitinho brasileiro. Nós encontramos um jeitinho para, a gente sempre vir para o lado de cá. E rejeitamos o mandamento de Deus. Irmãos, o mandamento de Deus, ele é perfeito, ele é puro, ele restaura a alma. Não é pesado, não é uma coisa, não é algo assim que traga malefícios. Antes, pelo contrário, nós temos isso aqui, quando nós temos pregado aqui sobre os 10 mandamentos. A bênção que é, e os propósitos de Deus que existem, né, quando nós vivemos nesse contexto de submissão à sua palavra. Né? Os versos 8 e 9 revelam
Primeiro, que os fariseus e escribas eram culpados de colocar a mera tradição humana acima dos mandamentos divinos. Os rabinos haviam criados 613 preceitos a mais na lei de Deus, e eram estes preceitos que regularizavam a vida espiritual dos judeus. Além da lei, eles criaram 613 novas leis, e eram essas novas leis que regularizavam toda a vida da igreja. Não é? 2. Os fariseus e escribas tinham uma maneira muito interessante e sutil de anular a palavra de Deus pela tradição dos homens. Era algo muito sutil, muito bem colocado ali. Terceiro, os fariseus e escribas e os anciãos estavam pondo Deus de lado e se estabelecendo no lugar dele pela sua tradição. Estavam anulando o mandamento infalível para confirmar a sua tradição fraca e miserável. É isso que Jesus diz aqui. Olha só o que ele diz aqui no verso 6. Profetizou bem Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito. Mas nossa, como é que Jesus aqui chama os fariseus de hipócritas? Hipócrites. Né? Por que ele fez isso? Como é que Jesus faz isso? Isso aqui hoje é contra é contra hoje o politicamente correto. Nós não podemos dizer que ninguém, não podemos acusar ninguém, nem criticar ninguém, porque isso hoje aqui em nosso contexto, em nossa cultura, vai dar problema. Você pode ser processado, você pode dar cadeia, porque nós estamos vivendo aqui em nosso contexto, né, a vez e a força das minorias. As minorias estão mandando e quebrando todas as tradições. Observe o que está acontecendo na nossa cultura. É justamente isso, né? O conservadorismo bíblico, cristão, judaico, né? Que faz parte do nosso contexto, está sendo totalmente destruído por essa política corretamente, né? e pela força dessas minorias que se levantam contra para destruir justamente isso aí. Irmãos, preste atenção no que está acontecendo na história. Nós estamos entrando, né? Quer dizer, nós já estamos na grande tribulação, mas nós já estamos caminhando para o afunilamento disso aí, para a maior intensidade sobre a igreja. Quando eu falo aqui de tribulação, irmãos, eu não falo aqui somente da morte física, não, mas eu falo da quebra das tradições judaicos cristãs em nossa cultura. Observe o que está acontecendo. O que se está se levantando aí não é uma questão política, não é. Ela tem essa aparência de política e de uma questão social, não é. É uma questão espiritual, para destruir, para quebrar, para anular a igreja, anular a Cristo, anular a Deus e todos os seus seguidores. É o que está acontecendo aí. Isso aqui já acontecia no contexto de Cristo, pelas tradições dos anciãos, dos fariseus e dos escribas. A mesma ideologia, o mesmo ataque diabólico. Você vê que o diabo ele tem a mesma estratégia o tempo todo. O tempo todo. É o que ele está fazendo hoje no nosso contexto. E nós vamos começar a entrar. Está muito claro isso. Não é? Essa aglutinação do poder do mal, né, se unindo, se unificando para realmente desfechar o seu último golpe sobre a igreja do Senhor. É sobre nós, não é sobre as pessoas aí, sobre nós. Olha o que Jesus diz aqui a eles: chama ele de hipócritas. Por que ele faz isso? Porque ele é Deus, ele tem essa prerrogativa, ele conhece os corações, ele julga com retidão e com equidade. Ele pode chamar, né, os fariseus aqui escritos de hipócritas, ele pode chamar Herodes de raposa, porque ele é Deus. Ele diz assim: este povo, olha só, a coisa aqui não se resume só aos escribas e fariseus. Este povo, olha só, ele pega aqui de uma forma geral, né? Este povo, e aqui nós podemos aplicar também a nossa vida. Este povo me honra com os lábios, da boca para fora, não há qualquer integridade, né, na honra a Cristo, mas o seu coração está longe de mim.
Então Jesus começa aqui já a pontuar onde é que está a falha, onde é que está o erro, onde é que está o foco, né, desse abandono de Deus. Está no coração do homem. Ele vai abrir mais ainda isso aqui. Vamos caminhar aqui. Olha o verso 7. Em vão me adoram. Por quê? Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Não há qualquer adoração, não há qualquer espiritualidade, não há qualquer comunhão. Quando nós damos ênfase a essas tradições humanas, que não são cristãs. Esse aqui é o ponto, irmãos. Jesus revela que a tradição deles desonra a Deus e quebra a sua lei. De que forma Jesus faz isso de maneira prática? Então nós temos aqui na questão teológica, ele mostrou isso, mas eu vou provar a vocês, fariseus e saduceus, e escribas e anciãos, que vocês estão quebrando a lei de Deus, e que a tradição de vocês não tem qualquer valor. Vamos lá, eu vou explicar a vocês, né? Veja o verso 10 aí. Então ele vai trazer para a prática aqui agora, e mostrar a eles. Pois Moisés disse, estou falando da lei, eu vou falar de Moisés, porque a lei foi dada a Moisés. Então Moisés aqui é o mentor, é o pai. Ele não é o pai da lei, mas é aquele que Deus usou para falar da lei. Pois Moisés disse, honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido com morte. Vocês, porém, vocês agora, esse povo aqui que só me honra com os lábios, o coração está longe de mim, e que suas doutrinas não são nada. Vocês, porém, dizem, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, ofertada ao Senhor. Então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e da sua mãe, invalidando a palavra de Deus, por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filhos. O que é o corbã aqui? O corbã foi uma lei inventada pelos anciãos, por essa tradição, que reservava, não é, todo o bem como consagrado a Deus. Isso era o corbã. Então os pais, os filhos, os pais precisavam de sustento. Aí eu quero que o filho dizia, pai, olha, eu estou vendo a sua realidade aí. O senhor precisa, eu preciso manter o senhor, mas o bem que eu tenho, que eu recebo, eu consagrei ao Senhor. Eu não posso usar em seu favor. E o que é que aconteceu com os filhos? Por consagrar aquilo ao Senhor, eles mesmos tinham o direito de usufruir daquilo. Não os pais, mas só eles. Isso era o corbã. Isso era a maneira que eles tinham, né, de se esquivar, de manter os pais caso necessitassem. Então estavam fazendo o quê? Quebrando a lei de Deus, né? Então uma lei que foi colocada, uma tradição que eles viviam, que era completamente diabólica, fora do contexto de Deus. Irmãos, e muitas vezes nós fazemos isso, muitas vezes, de uma maneira muito simples. Não, eu não quero mexer na minha poupança, na minha aplicação, porque se eu mexer para ajudar meu pai, eu vou perder rendimento. Isso acontece dentro da igreja, com os nossos próprios irmãos. Aqui o contexto aqui é pai e mãe. Mas nós deixamos também de ajudar os nossos irmãos por causa disso. Ou quando ajudamos, pedimos juros no retorno da devolução. Ou me paga com 5% de juros e devolve com 5% de juros. Então, isso é o quê? Isso é uma tradição, porque mas o mercado é assim, eu não posso perder meus dividendos. Não é assim que a gente muitas vezes ouve. A igreja não pode investir, não pode ajudar os irmãos, porque ela está aplicando dinheiro para a sua construção. Isso é diabólico, irmãos. Isso é o corbã aplicado de outra maneira no nosso contexto aqui. É isso que está acontecendo aqui. E vocês estão invalidando a palavra de Deus, não estão honrando o pai e mãe, não estão honrando os irmãos, não estão honrando a comunhão com o Senhor, não é? Sustentando, guardando coisas que não é para ser assim. Não é para ser assim. Então Jesus passa na cara deles. Logicamente isso, vocês estão quebrando a palavra de Deus, mantendo a tradição de vocês e estão deixando de honrar pai e mãe. Pai e mãe. Eles estavam anulando o 5º mandamento em função da tradição, não é? Com a seguinte prática: eles
isolavam, diziam, Pai, eu não posso dar porque isso foi consagrado ao Senhor, e eles mesmos usufruíam daquilo que tinham separado para Deus. Sendo assim, eles não poderiam, não é? Eles não poderiam dizer que Jesus estava, não é? Que os discípulos de Jesus estavam comendo com as mãos impuras. Eles estavam quebrando, invalidando a palavra de Deus, né? E em muitas coisas da vida deles. Olha o verso 13 aqui, não era só nisso não. E fazem muitas coisas, outras coisas semelhantes, não era só essa não. Observe que eles não estavam ignorando a Escritura, eles estavam, né, torcendo a Escritura em benefício próprio. Eles estavam desonrando a Deus, né, em seus corações, e eram impuros e maus. Impuros e maus. A segunda lição: um coração quebrantado honra a Deus. Versos 14 a 23. E convocando uma vez a multidão, Jesus disse, olha só, a correção não foi só para eles, porque como ele disse aqui, esse povo me honra com os lábios. Então não é uma questão só dos fariseus e escribas, mas é uma questão geral. A lei de Moisés foi abandonada, a palavra de Deus foi abandonada por essa tradição religiosa. Então ele convocando a multidão, né, outra vez, Jesus diz, escutem todos e entendam. Olha aqui o papel do discipulador. Olha aqui o papel dele. Ele traz, ele mostra a realidade, ele mostra o erro e ele chama para si. Escutem todos e entendam. Não é só escutar, não é só ouvir, mas é entender para aplicar ao coração. Não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la. Entendam isso. Não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la. Aqui a questão aqui é espiritual. É uma questão de adoração, de espiritualidade. Não vai contaminá-la. Por quê? Porque o seu próprio coração já é contaminado. Então essa tradição é oca, é vazia, né? Usar calça comprida, a mulher não usar calça comprida é uma tradição que não pode, é uma tradição vazia, oca. Tem que usar saia, é vazia, oca. Isso não tem fundamento nenhum, porque isso não vai produzir pureza, santificação, isso não vai pontuar nada disso. Eu não posso comer acarajé, eu não posso comer uma galinha na cabidela, não é? Irmãos, isso não tem nada a ver com a história. Isso não é sinal de espiritualidade, isso não é sinal de pureza. Porque o que vai entrar, irmãos, vai sair. E só contamina a nossa saúde física se tiver com alguma bactéria. Aí contamina, mas fora isso não tem nenhum valor para Deus. Ele vai continuar aqui. Mas o que sai da pessoa é o que a contamina. É o que sai da minha boca, porque a boca fala do que está cheio no nosso coração. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Entenda isso que eu estou dizendo aqui. Entenda. Não é? Aí, é interessante aqui, a partir do versículo 17, aí o contexto sai. Sai do geral, sai do público e entra no privado aqui. Quando entrou em casa, deixando a multidão, seus discípulos interrogaram a respeito da parábola. Que parábola? Essa aqui do verso 14 aqui. E Jesus disse, então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo o que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar? Aqui ele falava da questão das mãos sujas, né, que os fariseus exigiam aqui a purificação. Então aqui é purificação e contaminação. A questão aqui, o texto aqui está apontando para isso aqui. Então, por quê? Porque não entra no coração, não pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado. Então, o que nós comemos, o que nós vestimos, não entra em nosso coração para purificá-lo. Não tem força para isso. Não tem como para isso. Não tem como. Não tem como.
E aí aqui Marcos fala, e assim Jesus considerou puro todos os alimentos. Olha só, Jesus considerou puro todos os alimentos. A carne de porco, a carne de bode, a galinha na cabidela, o acarajé, irmãos, são puros, porque você come dando o quê? Graças a Deus. Senhor, obrigado por esse alimento, abençoa, te agradeço em nome de Cristo, amém. É puro, porque o seu coração, né, foi lavado pelo sangue do Cordeiro, a sua mente agora é outra, você sabe que isso, o que é exterior não contamina, mas é mais o que está dentro do nosso coração. As ideologias, as filosofias, né, os costumes, a cultura, isso tudo é fruto não do externo, mas é do interno para o externo, é fruto do que está no coração do homem. Por isso que vem tão contaminado em muitas coisas, e na maioria delas. É isso que está apontando aqui. Então, o acarajé come, dá graças e come. Não se preocupa com isso não, a não ser que, se você tiver um irmãozinho próximo, e ele tiver uma fé frágil, e ele se espantar, por amor a ele, até que ele cresça e decida, você não come. Você está me entendendo? Como as coisas aqui, elas são equilibradas aqui, se vai causar escândalo para o meu irmão fraco na fé, eu não vou fazer por amor a ele e em respeito ao Senhor a ele, até que ele cresça e decida e entenda. Vida tranquila, irmãos, vida tranquila. Assim Jesus considerou puro todos os alimentos. Aí ele vai continuar aqui, o que sai da pessoa, isto é o que a contamina. Isso é o que a contamina. O verso 14, irmãos, é central ao texto. Jesus convoca a multidão. O verbo convocar aqui significa chamar para si. Jesus chama para si e dá duas ordens: ouçam-me e entendam. Essas atitudes de Jesus revelam a graça e a misericórdia de Deus sobre o povo. Eu não quero deixar vocês no estado que estão. Isso é discipulado, irmãos. Isso é discipulado. O que discipula a minha e a sua vida, né, não é a tradição dos homens, não é a tradição da igreja, não é a tradição religiosa, mas é a palavra de Deus. Não é? A partir da minha meditação, da minha leitura, do meu estudo, das pregações, da escola bíblica dominical, é isso que vai moldando a nossa mente, moldando o nosso coração, isso que vai moldando a nossa conduta. Se eu paro de vir, se eu paro de escutar, irmãos, o que é que vai entrar em mim? A tradição cultural, o politicamente correto, essa defesa das minorias. Isso nunca houve na história bíblica, em lugar nenhum. Na época de Jesus, era escravo, era liberto, era preto, era branco, era amarelo. Nunca houve nada disso, desses levantes pelas minorias. Isso nunca existiu. Nunca existiu isso, irmãos. Por quê? Porque quem salva o homem não é a sociedade, é como eles estão querendo. Não é, o que está entre linhas, né, nessa questão do politicamente correto é: a sociedade redime o homem. Não redime, não tem poder para isso. Por quê? Porque o seu coração é podre, é entregue ao pecado. Então aqui nós vemos aqui a graça e a misericórdia de Deus sobre todos os povos. O que é a graça? É presente e merecido. Estou dando a vocês o presente da genuína palavra de Deus. É um presente que nós não merecemos, é a graça. E Deus aqui está dando a eles a verdadeira interpretação da Escritura. O que é misericórdia? Deus não nos trata como nós mereceríamos ser tratados. Ele trata com misericórdia os escribas e fariseus e os anciãos, mostrando o erro. Consertem, atentem, escutem, mudem. Isso é misericórdia, irmãos. Então, as atitudes de Jesus, convocando a multidão e ordenando que elas escutem e entendam a palavra de Deus, e não a tradição humana, cerimonialista e religiosa, é uma bênção cheia de graça e misericórdia. A lição de Jesus é: as mãos
Não contamina o homem, pois ele está contaminado pela maldade do seu coração, pelo seu pecado. Ele tem que entender isso, se arrepender e voltar para Deus. E eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. A tradição e o cerimonialismo religioso não vai purificar o coração do homem e nem fazê-lo honrar a Deus. Não faz isso. Mas pelo contrário, o desonra. Escutem, atentem, Jesus diz. Preste atenção, ó Israel, ó igreja do Senhor. Só a palavra de Deus revela ao homem que ele é pecador e revela a ele o caminho, a verdade e a vida para se chegar a Deus. Cristo Jesus é o único e suficiente mediador entre Deus e os homens. A tradição dos anciãos não vai purificar o coração de vocês. A tradição cultural, a tradição social, isso que está em nosso contexto hoje, aqui, essas ideologias todas aí, essas filosofias todas aí que estão ao nosso redor, o politicamente correto, a redenção pela sociedade, isso não vai trazer resposta para o coração do homem. Ele vai continuar podre, pecador. Não vai, irmãos. Ó fariseus e escribas, vocês podem lavar as mãos quantas vezes quiserem, isso não vai purificar o coração de vocês. Isto é aparente. O exterior, o mal é interior. Isto é aparente, é exterior, o mal é interior. Está impregnado no coração de vocês. Não sai com o cerimonialismo de lavagem de mãos ou do corpo ou da aplicação da tradição religiosa à vida prática. Ouçam o Evangelho, ouçam a Jesus falando por meio da sua palavra. Entendam a Escritura e a graça maravilhosa do Evangelho de Cristo. Inclinem-se, inclinem seus ouvidos à palavra de Deus. Ela é infalível, ela é inerrante, ela é regra de fé e prática. Observem aonde Cristo nos chamou. Olha o verso 16 aqui, que diz aqui no texto: escutem todos, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. O que é que está por trás desse chamado de Deus aqui? O sentido é: agarre-se ao que você está ouvindo de mim. Agarre-se. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Irmãos, isso é o discipulado de Cristo, para mim e para a sua vida e para a vida daquele povo, daquele contexto ali. A verdade clara, bendita, trazendo a liberdade na comunhão com Cristo. Nós precisamos, irmãos, de verdade, estar com o nosso coração atento, lavando sempre com o sangue do Cordeiro, para purificar os nossos pecados e continuarmos vivendo em harmonia e comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Eu queria encerrar, irmãos, lendo aqui primeira carta de João, lendo aqui os versos 8, 9 e 10. João escreve à igreja do Senhor. Era um judeu convertido por Jesus Cristo. Ele escreve aqui aos dispersos, que estão pela Ásia Menor. Ele escreve também aqui os dispersos, lá em Apocalipse a gente vê que ele pontua aqui as 7 igrejas da Ásia. Então ele escreve essas 7 igrejas aí, podemos assim dizer. Ele diz assim, isso aqui alertando, chamando a igreja para a realidade, de não se apegar e não criar tradições que não são realmente bíblicas. Ele diz assim: porque todas essas tradições que não são bíblicas, feitas pelo homem, são frutos do coração pecador do homem. Ele diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós.
Essa aqui é a primeira verdade dele. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha o verso 10. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aqui existem duas realidades que João traz aqui. A primeira é com relação à natureza humana, está no verso 8. Está no verso 8. Se dissermos que não somos pecadores, né, nós nos enganamos e a verdade não está em nós, porque nós somos pecadores, aqui com relação à natureza humana. E o verso 10 aqui é com relação à prática, a nossa prática de vida. Se dissermos que não cometemos pecado, nós cometemos pecado. Mas olha o verso 9 aqui, como ele é rico, como ele é prazeroso, como ele é consolador. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É para isso que Jesus discipula, irmãos, para que nós entendamos essa realidade, a minha realidade e a realidade da minha prática, e a minha necessidade de entender que Ele é um Deus consolador, perdoador, e que eu sou pecador. E que não é a tradição religiosa que vai me levar a esse entendimento aqui, mas é a sua palavra, para que eu viva, para que eu dê fruto, para que eu goze da sua graça e da sua presença. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor, pela tua graça sobre nós. Precisamos do Senhor, Pai. Porque bem sabemos que há muita coisa em nós que são coisas criadas por uma má interpretação bíblica, ou que são criadas, Senhor, pela nossa própria cabeça e coração, achando que nós estamos vivendo, ou passando, ou provando de uma espiritualidade, quando na verdade, Senhor, isso não passa de tradições humanas, de entendimento humano, Senhor. Como nós carecemos entender a Tua palavra e descansar nela. Porque a Tua palavra é luz para os nossos pés. A Tua palavra restaura o nosso coração, nos traz alegria, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento e nos dá, Senhor, a maneira correta de viver diante do Senhor, de nos conduzirmos nessa vida testemunhando o Teu bom nome, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, aviva os nossos corações, abre o nosso entendimento, para que nós venhamos, Senhor, a honrar o Teu nome, a glorificar o Teu nome, a viver dias alegres na face da terra, independentemente das circunstâncias, Senhor. Abençoa, Senhor, nos fortalece na nossa fraqueza, na nossa debilidade, nos ajuda a crescer, a endurecer, a sermos, Senhor, alegres na Tua presença e testemunhar essa alegria para os outros. Como carecemos do Senhor, Pai. Como carecemos do Senhor. Te pedimos isso, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Senhor. Amém. Que o amor de Deus, que a graça bendita, maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo, nos revelando, abrindo o nosso entendimento, abrindo o nosso coração para vermos a glória de Cristo, esteja com essa igreja, com todo o povo de Deus na face da terra, até a volta de Cristo. Ora, vem, Senhor.